9h em ponto. A gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta para mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, pela propaganda oficial do governo do estado, nós vivemos num paraíso. Alagoas foi o estado que mais reduziu a violência, que mais construiu. Tem alguma coisa errada aí. Porque o próprio governo do estado pediu à Assembleia Legislativa e os deputados autorizaram a transferência de quase 47 milhões de reais para a Secretaria de Estado de Ressocialização construir um presídio e reformar outros estabelecimentos penais, como o Presídio de Segurança Máxima, o Santa Luzia, o Baldomero Cavalcante. Reduzimos ou não a violência? Por que mais presídio? Chama a atenção também que no estado que mais construiu, está pedindo autorização para contrair empréstimos em bancos nacionais e estrangeiros que soma quase 400 milhões de reais. Somado a outros empréstimos, nós vamos ter aí um total de quase 10 bilhões de reais de dívida pública considerada impagável. E o dinheiro, esse empréstimo, é para concluir as obras que na propaganda oficial aparecem como concluídas. Tem alguma coisa errada aí. E o pior disso tudo, que nós temos essa transferência do Detran, não tem dinheiro para tapar os buracos das estradas, para melhorar o trânsito nos centros urbanos, para emitir a CNH social para aqueles que não podem pagar R$2.000 por uma carteira de habilitação. Mas temos dinheiro para construir presídio no estado que mais reduziu a violência. Temos que pegar emprestado para o estado que mais construiu. Só esqueceram de dizer que as obras, quase todas, não foram concluídas. Uma pena, né, gente? Olha só, ano de eleições. 2022 promete fortes emoções e o mundo da política já prepara suas estratégias para o que será apresentado ao eleitor. E a gente vai conversar com Fabiano Siqueira, que vai nos apresentar um pouco sobre esse mundo político, do marketing político, né? Essa estratégia. Fabiano, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada por você estar aqui. Acho que a gente já poderia começar a nossa conversa primeiro explicando para a gente o que um estrategista político estuda, como é que é a tua rotina para que você consiga desempenhar, então, o teu trabalho. Bom dia para você. Bom dia. Obrigado pelo espaço. O estrategista político, ele tem uma visão completa do cenário. Então, embora ele seja voltado, na maioria das vezes, para o marketing político eleitoral, que é o meu know-how, a estratégia em si, ela vai além disso. Então, é o cenário, são os agentes, são as ferramentas, o uso e a intensidade delas, de forma a você fazer uma estratégia que tem como base também o marketing. Então, é um trabalho complexo, minucioso, que demanda da gente muita informação e dedicação. Uhum. E quando a gente fala, então, dessas essas noções básicas, então, de marketing, vocês utilizam essas mesmas noções para desenvolver as estratégias políticas? Tipo, a gente agora vai ter que identificar qual é a dor do eleitor para ir lá e encontrar a solução para aquilo, apresentar essa dor para o político para que ele possa desenvolver a solução? Sem dúvida. Os P's do marketing são presentes na estratégia política também, no marketing político ou eleitoral, são duas coisas distintas, tá? O marketing eleitoral, a estratégia eleitoral é durante uma campanha, o político é a partir da gestão, né, do mandato. Então, são duas coisas distintas, fica bem claro isso. A gente traz toda a base do marketing para a campanha, para a estratégia, e a dor do eleitor é o desafio. Né? E são várias dores. Exatamente. E não se engane, o eleitor é tão esperto que se ele pudesse, ele votava nele e não no candidato. O desafio é você saber qual é essa dor, saber o que falar e como falar. Porque os eleitores são vários, com diversas realidades diferentes. Então,
Atingir diversos públicos, Sem né? dúvida. E aí o digital é importante, mas não é determinante. Pois é, e você vem agora e fala sobre essa questão digital, né? A gente vem com a eleição um cenário muito diferente, muito atípico, né? Primeiro a gente veio depois de uma pandemia, é uma forma diferente também da gente trabalhar, de certa forma, a campanha. Depois de 2 anos aí que a gente viu, inclusive, uma campanha sendo realizada sem essa aproximação toda com o eleitor, por conta dessa situação da pandemia. E, além disso, a gente precisa lidar com um problema também muito recorrente que a gente viu acontecer na outra eleição presidencial, que é a questão das fake news, né? Como lidar com fake news nesse cenário? Então, a última eleição mostrou para a gente, nesse cenário pandêmico, que a matriz eleitoral mudou completamente. Ela deu uma lição para todo mundo que achava entender de política. Visto os últimos resultados, aí mais adiante eu vou falar desses resultados para a gente falar sobre coisas concretas. Mas, em que pese a gente sair do cenário pandêmico para o momento atual e a fake news permeou essa última campanha, com a legislação mais rigorosa, e no caso eleitoral, isso tende a acabar, porque algumas coisas foram vedadas, como automação, chatbot, disparos em massa. E no digital é fácil rastrear a origem, de forma a isso comprometer o mandato. Você pode ganhar e não levar, se for constatado o uso dessas ferramentas. Pois é, né? Interessante, então. E como que deve ser, então, a aproximação do político ao seu eleitor? Então, um erro crasso do candidato durante a eleição é tratar de campanha durante a campanha. E, na verdade, uma campanha começa 4 anos antes. Verdade. Né? Quando você trata o candidato como uma marca. Ele é uma marca. Se ele quer ser um agente público, ele começa a trabalhar sua marca, a ter autoridade, né? A destacar seus diferenciais e seus pontos relevantes, ele enquanto pessoa. Quem tem autoridade para falar sobre algo, passa mais fácil essa mensagem para o eleitor. Então, primeiro erro, começar no ano eleitoral. O segundo erro é não saber as etapas da campanha. Você tem a pré-campanha e tem a campanha. Tem tudo que você pode fazer em uma fase e tem o que não pode fazer na outra fase. Então, com base nisso, se aproximar do eleitor, o digital é uma ferramenta importantíssima. É o desafio porque o digital traz para você informações, dados que precisam ser analisados. Não é mais... Qual a vantagem do digital? É que você baixa o custo de uma campanha, né? Você consegue se fazer presente numa região que você vai visitar antes de chegar lá. De forma, quando você chegar, o eleitor está familiarizado com a sua imagem sem você ter conhecido ele ainda. Exatamente. Então... Pois é, né? A gente sempre viu antes do digital chegar forte, a gente sempre viu campanhas muito fortes em comícios, o eleitor, o candidato indo sempre muito às ruas, buscando sempre aquela relação mais próxima com o eleitor. Hoje em dia é possível ele fazer isso exatamente através das redes sociais, né? É um trabalho diferente. É preciso ter uma atenção especial também na contratação desse pessoal que vai trabalhar com mídias digitais? Sem dúvida. E a gente precisa separar bem o que é rede social de digital. A rede social, ela está no digital, mas o digital é muito maior. Imagine que tem ferramentas hoje que você consegue fazer leitura, fazer uma compilação de todas as redes sociais de um determinado local sobre assuntos parametrizados. Ou seja, a ferramenta ela vai ler tudo que está sendo falado sobre aqueles pontos que você elencou, de bom e de ruim. Então você vai fazer uma visita hoje brifado já, sabendo sobre o que falar e como falar. Isso é extraordinário, isso é digital. A rede social ela serve para aproximar, criar uma relação, quando há uma troca. Então, com base nisso, você consegue fazer conteúdos segmentados. Você consegue trabalhar de maneira mais assertiva aquela região que você vai atuar. A convergência ideal, aliás, o cenário ideal é quando você consegue convergir a mídia tradicional, que está sendo hoje subestimada,
nunca vai ser descartada. A mídia de massa, a TV, ela é fortíssima. Quando você une a TV, a mídia tradicional, com o digital, as ações offline, as ações de visita, corpo a corpo, dificilmente você não alcança o resultado. Pois é, né, gente? E o que a gente pode esperar, então? O que a gente deve ver acontecer muito nessa campanha? Bom, a minha preocupação... A gente vai ter muitas surpresas. Essa campanha, esse ano promete. Mas a minha preocupação dessas surpresas que serão reveladas é com o uso do digital na campanha. Com folclore criado em cima de redes sociais só. E aí você tem muitos ataques que perdem o tom, né? É importante que um candidato ele se posicione. Ele tem que ter um posicionamento e tem que ser firme. Ser firme não quer dizer ser agressivo. E a gente está vendo muitos ataques. Então, a rede social ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, entendida que ela é complementar, ela é extremamente importante. Agora, o que ela está por nos revelar, só o destino, só o futuro revelará. Fabiano, é importante para o eleitor perceber que quem está ali do outro lado da telinha é o próprio candidato e não a equipe de marketing dele? Sim, quanto mais natural, melhor. E aí entra a importância do digital na coleta de informações. Deixa eu dar um exemplo aqui clássico. Quando se fala em digital, remete muito à campanha do Barack Obama. Sim. A campanha 100% nas redes sociais, online, e não é bem assim. Quem leu o livro entendeu, quem fez a campanha foi o Democratas, não foi o Barack Obama. O Barack Obama, ele era o produto, ele era uma figura humana, ele era o melhor produto naquele momento, mas até o Democratas ter um nome, o Democratas passou 5 anos coletando dados, com a finalidade de arrecadar fundos para a campanha eleitoral, que naquela época você tinha as primárias que ele precisava vencer da Hillary. Então, o objetivo da base de dados ali era arrecadar fundos. E aí ele trabalhou nas redes sociais, com o Face, com o LinkedIn e o YouTube, criando conteúdos humanizados. Uma campanha belíssima, humana, mas ele fez, pasmem, mais de 7 mil conteúdos diferentes para se comunicar com essa base de dados, que era heterogênea. Então, veja a importância da estratégia no uso da rede social dentro do digital. Pois é, gente. Faz toda a diferença mesmo, né? A cabeça de vocês, a cabeça de estrategista político desse momento está enlouquecida, né? Que é outro fato curioso, né? Obama fez isso em 2008, foi eleito e reeleito em 2012. Aí entra o Trump, em 2016. E aí olha que sacada do Steve Bannon, que era o estrategista do Trump. Ele pega essa visão de coleta de dados e traz a visão corporativa do Trump, da equipe. Aí o que é que ele faz? Uma base de dados completa, riquíssima como essa, não sei se você se lembra do escândalo da Cambridge Analytics, do vazamento de dados do Facebook, 50 milhões de dados vazaram. O Trump comprou essa base. Comprou essa base, segmentou, criou os clusters, que a gente chama, os blocos, e aí ele sabia, por exemplo, quantos hispano-americanos, na faixa etária de tanto a tanto, com hábitos de consumo disso, daquilo, eu tenho nessa região. E aí ele preparava conteúdos para aquele cluster. E aí ele fazia para cada público potencial eleitor para ele. Com isso, ele venceu as eleições. Lógico, depois a forma de adquirir essa base de dados criou um escândalo, comprometeu a campanha dele, enfim. Mas aí abre-se um caminho para o que hoje a gente chama de tráfego pago, que é o tratamento da base de dados, a compra de espaço na internet, para uso de base de dados de maneira inteligente, parte da estratégia. E aí você hoje compra um espaço, investe um determinado valor, para que aquele teu conteúdo seja mais assertivo para aquela persona, para aquele grupo de pessoas com características semelhantes. Então, o gestor, ele cria toda uma jornada, trabalha essa base de forma a você ter um retorno dela. A rede social, ela faz a propagação ao alcance
A ideia depois é você gerar tráfego para trabalhar as informações. O importante não é publicar, só gerar conteúdo. O importante é analisar esses dados e saber o que fazer com eles. Ter o retorno, né? Saber o que fazer com o retorno. Com certeza. Fabiano, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. Dá tempo de tomar uma água e voltar para acompanhar o restante do nosso programa. É já já.